Filosofia. O que é a filosofia? A filosofia é um ato de discernir e pensar do ser humano. O ser humano, como pensador, ele tem um ato filosófico. Filho de Sofia. Sofia era dentro de uma cultura antiga. A Sofia era uma personagem que tinha um ato de se trazer a uma concentração de pensamento, como a cultura grega ou outra similar. Então, filho de Sofia, filho daquilo que se pensa, de uma pessoa de um ser que levava a se pensar novamente a vida. Então, a filosofia, ela, como o pensamento de se pensar o que se pensa, ela nos ajuda a entender a palavra de Deus. Eu tenho a Bíblia aqui, a Escritura Sagrada. Deixa eu abrir aqui. Em 1 Coríntios, seja segundo, mas o Paulo diz que a filosofia desse mundo não é apta aos padrões que o Senhor quer e não chega ao entendimento do que é o Evangelho, mas a sabedoria de Deus, ela é mais louca que a sabedoria dos homens, alguma coisa desse jeito. Aí, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos dá a compreender que nós temos o entendimento daquilo que é a sabedoria de Deus. E essa filosofia do mundo, ela não é apta para nós nos encaixarmos com o princípio desse mundo. Nós temos a compreensão de Deus. A filosofia é uma arma, uma ferramenta para a gente entender melhor, a pensar o modo que esse mundo quer ir adiante, onde a gente tem uma determinação pelo Senhor, a gente não pode se sair dele. Nós temos uma determinação para o Senhor em vencer o mundo através daquilo que o Senhor nos ensinou. Então, pensando o que se pensa, a gente vai entender como se leva a igreja do Senhor adiante. Então, a sabedoria de Deus é mais louca que a sabedoria dos homens. E a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria que a loucura dos homens. E vai mexendo nessas palavras, loucura e sabedoria, assim. Mas o Senhor, Ele tem coisas para nós, onde a gente tem que pensar como a gente vai se encaixar nelas. Então, grandes filósofos de épocas diferentes e pensadores da igreja, como Constantino, eu tenho leitura de história também, Santo Agostinho, com as Confissões. Eu tenho aqui um livro chamado A História Ilustrada da Filosofia, de Martin Oliver, da editora... deixa eu ver como é que é o nome dessa editora. Manoli. Esse livro é bom, ele concentra a história de épocas diferentes da filosofia. E nós filosofar segundo as escrituras, irmãos, nós tentar entender as escrituras como o Senhor quer que a gente entenda, mas a escritura é acima da filosofia dos homens. Qualquer pensamento de tentar se encontrar vida, qualquer fantasia passageira de vida. Então, naquilo que... porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e todo conhecimento. Então, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 5. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Então, o conhecimento, toda palavra que a gente vai enriquecendo em conhecimento, a gente vai chegando ao testemunho de Cristo e confirmando em nós. Pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quer dizer, o nosso Senhor, o mesmo nosso Senhor, é o Filho Jesus Cristo. Então, está Cristo dividido, foi Paulo crucificado? Não, coisas assim para a gente entender. Não foi outro, foi Cristo que foi crucificado. Não. Então, a gente pensando novamente
o que se pensa, a gente vai chegando à conclusão que a filosofia de vida é importante para chegar à conclusão do próprio Evangelho, mas não para a gente ter uma filosofia fora dos padrões e costumes cristãos. Aí não. Sendo que Jesus levantou toda a placa denominacional, com as suas diferenças e dificuldades e características por causa de homens diferentes levantados, para que rebanhos fossem ajuntados à sua reba de salvação. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perecem, mas para nós somos salvos ao poder de Deus. No verso 18 do capítulo 1. No 19, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Perguntando. Visto como a sabedoria de Deus, como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A pregação ela é uma loucura em se ajeitar, ou se fazer as pessoas compreender, é uma loucura. Porque a gente está no mundo, e o mundo tem essa coisa da loucura. Até, mediante a pressão, o sábio fica louco. Diz também a palavra de Deus, em Provérbios, os Salmos, Eclesiastes. Então, porque os judeus pedem o sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Porque a cruz de Jesus, irmãos, é um escândalo. Quando Jesus foi crucificado, foi o maior escândalo na terra. O Salvador, o Senhor se fez carne para salvar a gente. Não tem coisa diferente. E para os judeus é loucura, e loucura para os gregos. O Cristo crucificado. É uma loucura. Como é que Cristo vai ser crucificado? O Salvador, o próprio Senhor. Então, enquanto que para os gregos Cristo crucificado é uma loucura, o Senhor se fez carne para vir salvar, redimir a raça humana que estava em pecado. Como é que vai crucificar? Quem vai salvar? Que burrice é essa? Então, para o grego, que tinha muita razão, que dá no povo europeu, vindo de Jefté, talvez, a herança de Noé, na genealogia, que o Zen formou o povo hebreu e Cã, a descendência diz que é o africano, o árabe, talvez. Ou às vezes o Zen tem um aspecto com o árabe, ou que seja, diz que o Zen, o japonês é Zen, assim, fica estado de yoga. Tem toda uma separação de cultura assim, no estudo teológico, por pessoas diferentes. Então, como é que uma loucura vai ser para os gregos? É porque Cristo crucificado é uma loucura para os gregos. Para o pensamento da razão. E não tinha como fazer isso. Então, por isso a pregação é uma loucura. Como é que a gente pode estar pregando um Salvador que foi crucificado? E para os judeus é um escândalo. O Salvador, que era esperado como Salomão, agora está crucificado. Então, essa palavra está aqui em 1ª Epístola aos Coríntios, no capítulo 1, do 18 ao 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Porque veio da vossa vocação, no 26, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. No 27, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E assim por diante, no 27, 1 e 27, primeira carta aos Coríntios. Então, irmãos, aqui tem um estudo filosófico para a gente tentar se entender e se encaixar, não deixando a palavra de Deus. Que a gente está no mundo, a gente não saiu dele. E a gente tem que entender o inimigo onde é que ele anda, escavando e fazendo a ratagem dele. Então nós temos, por exemplo, a missão urbana. Tem o projeto da Babilônia. Como é que a gente vai fazer tirar gente que está na Babilônia que o Senhor quer salvar? Que são crentes chamados. Como é que a Igreja Católica vai deixar o padre de ser sacerdote? Se Deus levantou o sistema de padre de uma ramificação, uma linha de sacerdote muito antigo, de gente separada para não casar. O Espírito Santo separou. Então como é que a gente vai alterar coisas inalteráveis antigas, mas que tem coisas que poderiam ser alteradas, mas não podem? Por exemplo, a Igreja Católica tem estátua para referenciar santos. Quando que eles vão deixar hoje a estátua para referência a santo, o sistema espírita, o espiritismo vai colocar imagem de bruxa em vez de imagem de santo para a gente ter uma referência.
o sistema de feitiçaria. Não precisa ser o centro espírita que ele não for ruim. Tomara que ele se salve e todos sejam convertidos. Mas o sistema de feitiçaria, de simpatia, de superstição, vai colocar a imagem com o demônio, vai fazer a imagem do demônio, botar na praça, botar num lugar para ir lá se visitar, dançar e fazer todo tipo de separação entre pessoas, toda cumplicidade carnal e zombaria, escândalo e profanação contra o Senhor. Então, às vezes, não pode se deixar, porque o pessoal tem pessoas que não são espirituais, são carnais, hein? Vendidas ao pecado. Então, o Senhor tem que saber a hora de fazer isso. A gente precisa ajudar em comunismo as pessoas com uma grande filosofia, onde que Jesus levantou toda a placa, toda a igreja ele levantou. Sobre a igreja, ninguém não vai derrubar a igreja dele. As portas do inferno não vão prevalecer. Pedro disse que fundou a igreja católica e a gente tem uma raiz genética para não deve se cortar o embrião de onde a gente começou, talvez ainda. Mas precisa de uma alteração para não se ter as imagens dentro da igreja católica, mas com o tempo o clero da igreja católica romana ele vai arrumando, ele vai entendendo ao povo que está seguindo que tem um povo pecador, não é todo mundo que é salvo. Nós estamos entre bodes e ovelhas, eles têm os padres. Eles vão fazendo eles compreender que as pessoas que são separadas santas para ser padre ou pastor, que o costume ele vai se adaptando conforme um desígnio mais conforme as Escrituras. E que a Maria ela é uma irmã da igreja, ela é uma mulher que foi cheia de luz para ter o Jesus, o Criador, senão ela não poderia ter tido o Salvador. Então ela tem o respeito dela, a gente não pode discriminar também, mas para encaixar isso com o aperto do espiritismo e espiritismo de feitiço e de fracasso, para arrumar e desacreditar o ser humano, degenerar com falsidade, roubo de casamento, adultério, prostituição, droga e todo tipo de superstição, adivinhação para saber o amanhã, como na Previdência Social, o pré-vidência, uma espécie de vidência, para saber o que vai ter depois, de dinheiro para passar a mão. O legislativo tem gente ruim, ele adapta as leis para favorecer passeata gay, passeata onde não tem uma razão social conforme as Escrituras, passeata da maconha em vez de ser passeata para Jesus. Então, irmãos, eu só vou passar uma explicação desse livro aqui, ó, que nesse livro da filosofia, no capítulo 1 da filosofia grega, ó, a civilização grega antiga, a mitologia grega pré-Sócrates, socráticos, o período de Sócrates e Platão, pré-socráticos, de Aristóteles depois na sequência, a civilização grega antiga, mitologia grega, pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, os questionadores gregos. Então, a filosofia grega. Na religião, a religião e filosofia, budismo e hinduísmo, shintoísmo e islamismo, Lao Tse, Confúcio. São religiões orientais. Depois, o próximo capítulo, já ali 2. No terceiro capítulo, filósofos cristãos. Então, a gente que pensava se tinha como se dispersar, disseminar essa loucura que as pessoas têm para que o Evangelho entre nos seus corações e Cristo viva e não viva mais a pessoa. Então, nós temos que pensar uma estratégia para a igreja vencer e se juntar contra toda forma de feitiço, de simpatia, de adivinhação, de superstição, que eu, Senhor, a Escritura diz no livro de Levíticos, que eu abomino esse tipo de coisa. Aí os filósofos cristãos têm aqui, como se fosse agora, a gente precisaria de pessoas que pensassem uma forma de se unir no ecumenismo cristão, as igrejas como Universal, a Assembleia de Deus, uma forma de lutar contra toda forma de feitiçaria, que a bruxa no Antigo Testamento, a feiticeira, que fazia um mal para o outro, como é que ele pode viver? No Antigo Testamento, a lei de Moisés, que Jesus veio cumprir, ela era separada e era ser morta. Ela era extinguida, o Senhor não aceita. Que ela leva pessoas a adorar outro tipo de Deus pagão, todo tipo de idolatria, superstição, adivinhar o que vai na frente, que nem eu falei da Previdência Social, a pré-vidência, do que pode ter dinheiro arrecadado social depois. Onde daí, se a pessoa tem um juiz corrupto, o Senhor diz no livro de Juízes que tem que levantar outro, mas ele vai lá e degride a lei, favorecendo que a previdência social, é uma forma de pré-ser vidente,
no sentido negativo, de superstição, adivinhação, para saber passar a mão no dinheiro. Quem é corrupto na parte social, que está na mordomia, que é um sortilégio de tentar se roubar o povo. Daí depois, na parte social, ir lá e roubar o banco. Com toda a politicagem, tanto partido político roubando e sugando através de empresas com nota de razão fantasia, que foi desmontada a parte da República. A República tem importância por cima, mas a República não está tendo o seu caráter definitivo de respeito, com tanta gente querendo mandar no Brasil ou em cada país. Então a filosofia ela ajuda a gente a entender como é que a gente vai fazer que a lei do Senhor funcione. A palavra dele é abominável a mim, o Senhor diz. A feitiçaria, quem for achado em feitiçaria que seja exterminado, a adivinhação, a superstição, todo tipo é abominável a mim, o Senhor. Abominação é horrível. E daí os filósofos cristãos aqui dizem em fase nascimento da Europa cristã, o domínio do catolicismo, Santo Agostinho, João Escato, São Tomás de Aquino, os franciscanos. No outro capítulo, renascimento e reforma. Nascimento, reforma, Nicolau Maquiavel, Erasmo Montaigne, Francis Bacon, Hobbes. No outro capítulo, iluminismo, idade da razão, voz da razão, René Descartes, Spinoza, G.W. Leibniz, John Locke, George Berkeley, David Hume, Immanuel Kant, que eu gosto bastante também, que é o tempo do iluminismo, onde se esperava o iluminismo chegar, que o iluminismo ele vai acontecer um dia ainda. Para Immanuel Kant, a gente não tinha chegado no tempo do iluminismo, mesmo na época dele, que era um período do iluminismo, que é o período de estudo do iluminismo, que é quando haver só a verdade, e a verdade vai nos libertar. Mais ou menos por aí o Immanuel Kant vai chegar. No outro capítulo, filosofia e revolução, Revolução Francesa, Revolução Americana, Thomas Paine, Edmund Burke, Jean-Jacques Rousseau, William Golden, Karl Marx, Pierre-Joseph Proudhon, Vladimir Ilyich Lenin, Leon Trotsky, Antônio Gramsci. No outro capítulo, esse anterior foi filosofia e revolução, o próximo é o anti-iluminismo. Quando eu falei de Immanuel Kant, é o iluminismo. Daí agora nós passamos da filosofia e revolução, agora o anti-iluminismo, os românticos, o existencialismo, que tem a crise existencial que a psicologia, a psicanálise estuda, Jean W. Hegel, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche. Também o Friedrich Nietzsche foi um grande existencialista, teve muita crise existencial. Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, também um bom escritor, Vienna e Oxbridge, Jeremy Bentham, Bertrand Russell, John Dewey, Karl Popper, Thomas Kuhn, Ludwig Wittgenstein. Esse é a ciência e utilidade. Antes foi o anti-iluminismo. De Viena e Oxbridge até Ludwig Wittgenstein, ciência e utilidade. Agora nós vamos ao próximo capítulo, que é filosofia e mundo moderno. Industrialização e democracia, guerra e ditadura, Adam Smith, John Stuart Mill, Max Weber, também foi muito falado, Carl Smith, Simone de Beauvoir, também falado, a Escola de Frankfurt, também muito falada, Herbert Marcuse, Hannah Arendt, Jürgen Habermas, considerado Jürgen Habermas o maior filósofo sociólogo atual, que também diz, conforme Immanuel Kant, que a gente está esperando o iluminismo ainda. A nossa mente, que se resplandeça a luz do Evangelho. Que a verdade, as pessoas sendo sinceras e que não haja falsidade ao iluminismo. Então, o Jürgen Habermas também. Ele também tem essa ideia que o iluminismo ele não se concentrou ainda com todas as suas deficiências, esses filósofos, ou as características filosóficas, não se concentraram naquilo que é a Escritura. Mas eles têm uma ideia de que do que está no mundo, talvez ele seja do mundo, algum não se converteu, mas eles têm um entendimento para a gente conseguir uma estratégia mais para fazer com que a igreja chegue onde a gente precisa. A cultura popular, a filosofia, é no capítulo Desafio de um Mundo Ordenado. Cultura popular e filosofia.
A tecnologia e o mundo em mutação. Psicanálise e filosofia. Psicanálise e filosofia. Psicanálise da psique da mente, a análise da psique. Michel Foucault. Jean Baudrillard. Jean-François Lyotard. Jacques Derrida. Richard Roth. Então, aqui é o livro da filosofia. Aqui tem a capa do livro assim. 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 Aqui a parte de trás. Assim. E aqui tem a imagem de Immanuel Kant. Immanuel Kant ele tem esboço bíblico e tudo. É um grande pensador, Immanuel Kant. Assim, Kant. Immanuel Kant eu gosto também. Eu gosto do Jung, do Carl Jung na psicologia e assim por diante. Então, irmãos, a respeito de tudo mais importante é a palavra de Deus. Então, não se deixe levar pelas coisas desse mundo, pela filosofia do mundo, mas se concentrar na palavra de Deus, que foi pregada pelos vossos pastores. Amém.